O Partido Rede tem uma candidata à presidência, Marina Silva, com biografia admirável. Maravilha seria o Brasil ter na presidência uma mulher negra vinda de baixo. Uma mulher que se construiu, como agora luta para se construir todo o povo brasileiro. Acontece, porém, que o que a Rede e Marina Silva propõem para o Brasil não serve para o nosso futuro. Vejam em 3 áreas decisivas: a preservação, a produção e a política. Na preservação, o que propõe é um ambientalismo de estilo de primeiro mundo, um ambientalismo sentimental e nostálgico, um ambientalismo que vê a causa preservacionista como resposta ao desencanto da política. É como se a natureza fosse um grande parque em que pudéssemos nos consolar das desilusões do esforço para mudar o mundo. O caso da Amazônia é exemplar. O que lá eles propõem é a manutenção do extrativismo tradicional, como os seringueiros, tirando borracha das árvores. Sem escala, sem tecnologia e, portanto, sem futuro. Um preservacionismo sério na Amazônia lutaria para criar vínculos entre o complexo industrial urbano e o complexo verde, reconciliando de forma profunda a causa da preservação e a causa da produção. A Amazônia, afinal, não é apenas um grupo de árvores, é uma massa de gente, de 25 milhões de brasileiros que vivem e trabalham lá e que inevitavelmente serão impelidos a destruir a floresta pouco por pouco, se não tiverem alternativas econômicas compatíveis com o manejo sustentável da natureza amazônica. É isso que nós teríamos de fazer, não apenas na Amazônia, mas em todo o Brasil, e não é isto o que a Rede propõe ao país. O segundo setor é a produção. Falam em justiça social, como se justiça social fosse uma espécie de açúcar, de bálsamo, de compensações, como o PT, do qual Marina Silva saiu. E até ameaçam terceirizar o manejo da economia para economistas conservadores vinculados aos interesses financeiros. E no passado prometeram a independência do Banco Central, que significa, na prática, o domínio da política monetária pelos interesses dos rentistas. Não. Levar a sério a tarefa da mudança estrutural na economia significa inovar nas instituições econômicas. Significa tomar as iniciativas necessárias a trazer essa multidão de pequenas e médias empresas que são o agente mais importante da economia brasileira para mais perto da vanguarda da produção. Significa, portanto, instaurar a nova vanguarda produtiva do mundo no Brasil, a economia do conhecimento, não como uma ilha que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas, mas na forma de um vanguardismo includente.
E isto só é possível por ação estratégica do Estado. A terceira área que mostra a diferença entre o que Marina Silva representa e o de que o Brasil precisa é a política. O Brasil precisa de uma democracia mudancista, de alta energia, uma democracia que não necessite de crises para facultar mudanças. Isso não se faz com atitudes, com gestos moralizantes. Isso se faz necessariamente por inovação nas instituições políticas. Construir as instituições que elevem o grau de engajamento popular na política, por exemplo, por referendos e plebiscitos. Formar os mecanismos constitucionais como eleições antecipadas que resolvam prontamente os impasses. E aproveitar a vocação do regime federativo para servir como uma grande caixa de experimentos. Cada estado, cada município pode, dentro de determinados limites, divergir e construir contramodelos do futuro nacional. Esta é a alternativa incompatível com o caminho proposto pela rede, mas necessária ao país. O posicionamento de Marina Silva nesses três setores tem dois traços de semelhança. O primeiro ponto comum é a falta de visão estrutural e de disposição para as inovações estruturais, quer dizer, inovações nas instituições econômicas e políticas. Não é apenas humanizar o que temos no Brasil, que é os destroços do corporativismo de Vargas, combinados com as rendições neoliberais. Não, é construir um outro projeto. Um projeto que democratize a economia brasileira do lado da produção e da oferta, não apenas do lado da demanda e do consumo. E aí vem o segundo traço compartilhado pelos posicionamentos de Marina naquelas três áreas. A falta de enfrentamento dos interesses dominantes no país. Uma política transformadora e democratizante tem de, ao mesmo tempo, unir o país, mas respeitar a necessidade de contrastes, de divisões e de conflitos. Tem de ser um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro e do extrativismo desindustrializante. O projeto proposto por Marina Silva é uma evasão sistemática, teimosa e perigosa desses contrastes indispensáveis. Um presidente da República no Brasil, Ciro Gomes, afirmou: não deve ser a madre superiora de um convento. É uma outra atitude, é uma outra obra, a de que o Brasil precisa agora.